Bem-vindo ao Vale Sombrio. Aqui, cada história é um sussurro vindo da escuridão. Um chamado que poucos ousam escutar. Hoje, você vai conhecer os segredos de uma cidade que nunca dorme. Um lugar onde a noite não traz descanso, mas fome. Antes que as sombras comecem a se mover, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe o seu like. Assim, você nunca ficará sozinho quando a madrugada chegar. A chuva cai incessante, cobrindo a cidade com um véu de névoa e sujeira. As ruas brilham sob a iluminação amarelada dos postes, refletindo poças que mais parecem espelhos quebrados. É uma metrópole onde ninguém ousa erguer o olhar, onde os becos escondem mais do que ratos e vagabundos, e onde a madrugada nunca traz descanso. Às 3 horas da manhã, quando o silêncio deveria reinar, a cidade desperta em murmúrios. Há quem jure ouvir passos invisíveis ecoando sobre o asfalto molhado, mesmo quando não há viva alma à vista. Há quem escute sussurros que saem das paredes rachadas dos prédios antigos, como se a própria estrutura da cidade guardasse vozes presas há séculos. Foi nesse horário que os corpos começaram a aparecer. Homens e mulheres encontrados com os olhos arregalados, como se tivessem visto algo impossível de ser descrito. Não havia marcas de armas, nem cortes profundos, apenas o peito aberto, queimado de dentro para fora, e paredes próximas com símbolos negros desenhados pela fuligem, como se as sombras tivessem ganhado forma e vida. Dizia-se que era obra de um assassino em série, mas aqueles que investigavam de perto viam além. Os símbolos não pertenciam a nenhum idioma conhecido, mas exalavam uma sensação sufocante, como se um abismo os chamasse. Quem passava perto sentia um arrepio na pele, e muitos juravam ver os traços se moverem, como serpentes de tinta escura deslizando sobre a parede. As pistas levavam a um passado esquecido. A cidade não fora construída ao acaso. Antigos registros falavam de um culto que existia antes das primeiras fundações de concreto. Homens e mulheres que ofereciam sacrifícios humanos em rituais sangrentos para manter uma entidade adormecida. Não havia nome para ela, apenas o título: aquele que caminha na escuridão. O culto prometia que, enquanto fosse alimentado, a cidade floresceria. Mas quando o sangue deixou de ser oferecido, a fome do ser começou a se manifestar. Agora, os assassinatos eram apenas ecos do antigo pacto quebrado. Às 3 da manhã, a hora proibida, a cidade respirava diferente. As luzes dos postes oscilavam, os relógios atrasavam segundos, e uma presença se movia pelas ruas vazias, espreitando os insones. Era a própria escuridão que caminhava, escolhendo suas vítimas entre aqueles que ousavam permanecer acordados. Os jornais não noticiavam, as autoridades se calavam, mas os que sabiam reconheciam o padrão. O perigo não era apenas estar nas ruas, bastava estar desperto na hora marcada. Bastava ouvir os sussurros vindos do concreto, sentir o vento frio atravessar paredes fechadas, ver uma sombra onde não deveria haver nenhuma. Muitos tentaram fugir. Carros enguiçavam sem motivo às 3 da manhã. Telefones paravam de funcionar. Cortinas pesadas não impediam a sensação de que algo observava de fora. Não importava para onde corressem, a cidade não permitia escapar. Ela mesma parecia viva, respirando junto da entidade que habitava. Com o tempo, os poucos que sobreviveram a esses encontros aprenderam a lição: nunca ficar acordado quando os sinos invisíveis marcam a hora maldita. Nunca olhar para os cantos escuros do quarto. Nunca acreditar que a cidade dorme, pois ela não dorme, ela vigia. Ele alimenta. E quando a madrugada alcança seu ponto mais profundo, quando a chuva silencia e as ruas parecem suspensas em outro mundo, a verdade se revela. A cidade nunca foi feita para ser um lar. Ela é apenas o corpo de algo maior, um organismo vivo, pulsante, que exige sacrifícios. Os que ousam ficar acordados às 3 da manhã acabam sendo tragados, seus corpos encontrados sem alma, como cascas vazias abandonadas pelo asfalto encharcado. E a cada vítima, as paredes ganham mais símbolos, as sombras mais força, e a cidade mais fome, porque não existe sono para aqueles que vivem sob os olhos do abismo. E nesta cidade, a escuridão nunca fecha os olhos. E assim,
A cidade continua a respirar na escuridão, sempre à espreita, sempre faminta. Talvez agora você entenda por que nunca deve permanecer acordado quando os sinos invisíveis tocam às 3 da manhã. Se esta história fez as sombras parecerem mais próximas, deixe o like, compartilhe e inscreva-se no Vale Sombrio, pois aqui a noite nunca termina.